Então, nós falamos sobre fermentação alcoólica, nós falamos sobre fermentação malolática, que não vai acontecer necessariamente em todos os vinhos, que normalmente acontece depois da fermentação malolática, quando desejada, que tem suas consequências de baixar a acidez, aumentar a estabilidade, trazer aromas específicos, e bem por isso não é exatamente boa para todo tipo de vinho. Aí a gente tem algo que inclusive é questionável se é ou não é fermentação, mas que é, enfim, a certificação do vinho, tá? Por que que não, para muita gente não gosta do termo fermentação, ou usa como uma, uh, de alguma forma, como justaposição a uma fermentação, porque não é efetivamente uma fermentação, na verdade é uma oxidação bioquímica, porque não há aqui efetivamente um micro-organismo provocando uma fermentação. O que nós temos é uma oxidação acelerada por metabolismo de levedura, de bactéria, portanto bioquímica. Efetivamente, o que é a tal fermentação acética, ou acetificação do vinho? É a oxidação do etanol. Aqui está o etanol, no nosso álcool etílico. Aqui está o oxigênio, como está no ar aí, que embora não seja o componente que mais tem no ar atmosférico, tem o suficiente para trazer oxidações. Esse etanol vai se transformar em ácido acético. Isso é tão simplesmente deixar um vinho aberto e exposto ao oxigênio e nós temos ácido acético e água se formando? Não. Aí é que tá. E a fermentação acética, e talvez que faça ser interessante o nome fermentação, para ressaltar que não é tão simplesmente uma oxidação química, mas é uma oxidação bioquímica. A fermentação acética acontece com bactérias. Quais? Várias também. A gente não tem elas isoladas, mesmo industrialmente, porque as bactérias acéticas, Gluconobacter, Acetobacter, vão fazer seu trabalho de um modo relativamente satisfatório e, inclusive, muito estável. Esse processo acontece de uma forma tranquila. E se algum desvio acontecer, o nosso produto final é vinagre, ou seja, não que tenha que fazer o pior vinagre nessa questão, mas acaba sendo imperceptível naquele produto que tem características intensas e um aroma forte, inclusive desagradável para alguns. Eu particularmente não gosto de vinagre, esses que nós temos aí, simples, que não seja o balsâmico. Aí, e vamos deixar claro, estou falando aqui de fermentação de vinagre, de elaboração de vinagre comum, esse não balsâmico. Só que o que nós temos nas vinagrarias? A gente tem o vinho, evidentemente, a ser certificado. Esse vinho, por lei, não pode ser movimentado, não pode ser levado para a indústria. Tu pode ser, enfim, produzir o teu vinho e fazer o teu vinagre ali dentro, mas normalmente essas empresas precisam de muito volume de vinho. O que a gente consome de vinagre, evidentemente, é maior do que o que a gente consome de vinho, né? A venda que se tem aí, um negócio que é um tempero que o Brasil inteiro usa, é muito grande. Então, o tamanho da empresa que se teria que ter não é muito viável. E o vinho que se precisa para fazer vinagre não precisa ser um vinho top. E, na realidade, tradicionalmente são vinhos com alguns problemas que não fazem mal à saúde, que não fazem um vinagre de pior qualidade, mas que não serviriam bem como vinho. Mas, como eu dizia, para que eu possa levar um vinho para uma vinagraria e destinado como vinagre, ele tem que receber a adição do que se chama de mãe do vinagre. O que é a mãe do vinagre? É algo como uma zogleia. A zogleia é uma gosma formada aí pelas mucilagens que largam as bactérias acéticas, que fazem, que acabam grudando, é um certo filme, elas grudam, elas ficam com um aspecto de véu, e é a isso que a gente chama a mãe do vinagre. Por que eu tenho que pôr que é uma adição massiva de bactérias, né? São seres unicelulares, ou seja, para ter aquilo de que eu enxergo é muita célula. Por que a gente precisa fazer isso? Para garantir que não haverá descaminho desse vinho, né? Ele é um vinho inferior, vendido aí como alimento, e a gente
está tentando, né, para tirá-lo da vinícola, mandar para uma vinagraria, ele tem que ir já batizado, vamos dizer assim, com essa mãe do vinagre. E por que eu falo sobre isso? Porque a gente primeiro tem que descobrir que bactérias acéticas tem no ar, tem, mas ele vem com uma adição massiva de bactérias acéticas. Esse é um ponto. Outro ponto, como funciona uma vinagraria? Recebe lá, tem seu vinho, ou enfim, recebe vinho cheio de bactérias acéticas e põe esses vinhos em tanques de inox normalmente, pode até ser madeira, e a contaminação numa vinagraria não é tão importante. É claro que não pode ter aí formação de aromas desagradáveis, mas costuma ser tranquilo. E as bactérias acéticas em quantidades grandes acabam diminuindo um pouco a população de outros micro-organismos, não necessariamente tirando eles de cena, mas eliminando, mas deixando eles escanteados à medida que a fermentação dominante é a acética. Mas, como eu dizia, então temos um vinho com bastante bactérias, temos uma preocupação com contaminação não tão alta, e nós temos então o vinho num recipiente. E esse recipiente está o quê? Está fechado ou está aberto? Está aberto, né? Porque a gente precisa de oxigênio para fazer a oxidação. Mas muito mais do que está aberto, esse recipiente está com um compressor de ar conectado. E esse compressor trabalha praticamente direto, fazendo, revolvendo, né, e introduzindo ar atmosférico. Esse compressor está, então, sempre pondo ar atmosférico que é cheio de gás carbônico, de gás oxigênio, menos que não é a maior composição, mas o suficiente para ter aí uma difusão de oxigênio e fazer aí um processo bem controlado de acetificação. Em quanto tempo se faz vinagre nesse processo? Uma semana, um mês talvez seja demais, uma semana parece que é um tempo bom, 24 horas. Assim se faz vinagre continuamente através de quantidades massivas de micro-organismos, né, de bactérias acéticas e oxigênio sendo bombado em quantidades enormes. E a temperatura vai, esse processo, tanto o micro-organismo com uma atividade tão enérgica gera calor. O que faz com esse calor? Deixa ali quietinho, porque afinal de contas, quanto mais quente, mais vai fazer a transformação rapidamente, e assim a gente tem o vinagre sendo feito. Aí a gente tem que dizer uma coisa, mas esse calor não acaba desviando muito a acidificação? Bom, a gente parte de um vinho de 12%, normalmente isso aí é de um vinho de 10%, me desculpa, a gente acaba tendo esse vinho padronizado em 10%, pode pôr água. Afinal de contas, o vinagre depois vai pôr água, como a gente vai dizer, ele não é puro e nem teria como ser, ficaria muito agressivo. Então, esses 10%, esse vinho que a gente padroniza em 10%, ele tem perdas e não é tanto por a bactéria acética deixar de fazer ácido acético, mas pelo próprio calor e pela dissipação aqui pelo compressor. A gente acaba tendo de 10% de etanol, a gente gera, aqui na outra ponta, 8% de ácido acético. E aí isso é o que a gente chama de vinagre duplo. Por que duplo? Não aumentei, não mexi em nada, né? Inclusive perdi 2% aqui. A conversão não é bem essa, tá? 10 para 8, porque o tamanho da molécula é diferente, tudo mais, não seria bem isso, mas de fato a gente tem uma perda, poderia estar produzindo mais etanol, mais ácido acético, mas se perde, mas essa perda é irrelevante
financeiramente porque é lucrativo fazer dessa forma. E sai vinagre efetivamente, não sai outras coisas, como a gente vai comentar mais adiante. Isso aqui sai o que a gente chama de vinagre duplo. Por quê? Porque o vinagre que a gente vai comprar no supermercado tem 4% é diluído pela metade. E aí o vinagre simples. Então o duplo não é um vinagre simples juntado, né? E sim o contrário. O simples é um duplo que foi rebaixado aí a quantidade de ácido acético para 4%, que é o mínimo que tem que ter. Mas tudo isso eu falo para a gente poder argumentar no que acontece efetivamente com um vinho em que eu não tenho um processo industrial. Bom, se não for do modo industrial, a gente vai ter ali algo como uma barrica, eu não desenho lá muito bem, ela ficou meio desproporcional. Essa barrica não vai estar cheia, ela vai ser feita uma certificação lenta, mas ela tem uma entrada de ar aqui pequenininha, o que não é tão relevante, podia ser uma pipa também, que tem aí já uma entrada de ar um pouquinho maior, mas o fato é, o vinho vai estar parado, nenhuma delas vai estar cheia, tem vinho aqui, tem oxigênio, né, do ar atmosférico, uh, em quantidades pequenas, sem injeção forçada, fazendo uma lenta acetificação. Então tem uma conversão baixa de etanol em ácido acético. E aí o que acontece? Etanol e ácido acético acabam convivendo, digamos assim. E a gente viu num determinado momento lá, falando sobre a fermentação alcoólica, sobre os aromas do vinho, o que acontece quando a gente tem álcoois e gás desculpem, e ácido orgânico. Acontecia uma reação que aumentava os aromas, e que inclusive era importante ter o ácido acético, por isso, que embora ele tenha cheiro de vinagre, ele pode ter ele pode ser precursor de aromas importantes. Acontecia esterificação. Criavam-se ésteres. E nesse caso aqui, cria-se o acetato de etila, que é o típico aroma de vinagre de colônia. E dessa forma, a gente consegue compreender qual que é a diferença entre fazer a certificação lenta e ter vinagre sendo produzido industrialmente. Para quem é do Rio Grande do Sul sabe do que eu estou falando, né? Vinagre de colônia, todo mundo acaba tendo contato, se não porque ganhou, porque foi para a serra e comprou, é porque foi num jantar aí de colônia, num almoço de colônia aí de igreja, e vem aquela salada de radite, bacon, vinagre, até dizer chega, vinagre de colônia, que tem um cheiro mais intenso, mas até mais delicado, porque não é um cheiro forte efetivamente de ácido acético, e tem um pouco de floral, até de frutado, por causa da presença de ésteres. Mas o principal éster é o acetato de etila, que dá esse cheiro muito típico de vinagre de colônia. O melhor descritor de acetato de etila é vinagre de colônia. Então, se eu tiver, mas eu tenho que ter vinho, tenho que ter bactérias, as bactérias continuam aparecendo aqui, tá? As bactérias acéticas continuam aparecendo aqui para poder fazer a conversão de etanol em ácido acético, mas eu não tenho injeção forçada de oxigênio. Então isso acontece com o vinho que está em processamento, o vinho que está na cantina. Processamento quer dizer que não foi engarrafado, não foi envasado, não foi filtrado, porque quando eu filtro e estabilizo um vinho, eu diminuo enormemente as bactérias acéticas. E aí a pergunta que eu faço na sequência é: e aquele vinho que está aberto em casa? Que eu guardo, deixo lá para ele virar? Eu guardo, deixo lá para ele virar vinagre. Na garrafinha lá, quietinha. Com se esteja ela no nível que for, que esteja, só com essa superfície aqui de contato, sem injeção forçada, nem nada, com vinho extremamente estável. O que a gente deve ter lá? Oxidação química, puramente, tá? Que é diferente de fermentação, embora a fermentação seja um termo duvidoso, mas não é a acidificação biológica. Seja lenta, seja rápida.
A gente tem efetivamente a oxidação química. O que acontece na oxidação? Primeira coisa, esse vinho, como a gente falou, ele não tem lá uma carga de micro-organismos enorme e talvez ele não encontre pelo ar. Etanol, ao invés de virar ácido acético, acaba sendo convertido em acetaldeído. Acetaldeído é o típico aroma de vinho velho. É o típico aroma oxidado. É o aroma típico do Jerez. Por quê? Porque o Jerez tem, aí na verdade tem, não é puramente uma oxidação química, é uma oxidação feita, veja que interessante, não pelas bactérias láticas, mas por um tipo específico de levedura, sobretudo de gênero Cândida. Só que essas leveduras não fazem fermentação alcoólica, já não tem mais nem açúcar lá, degradam todo o resto que tem de açúcar, por isso que o vinho fica muito seco, inclusive açúcares que não importavam para as leveduras Saccharomyces, e geram muito acetaldeído. Por isso que o vinho Jerez tem essa cara de vinho oxidado. Ele é um vinho oxidado. E naquele caso está perfeito, porque é assim que ele é. Como o champanhe é com gás, o Jerez é oxidado. E ambos, inclusive, são certos acidentes, mas que hoje se constituem como estilos de vinho e que são como são. Então, há problema num Jerez com acetaldeído? Nenhum. O problema é se ele não tivesse. Agora, é importante dizer, o Jerez tem sim esse aroma de vinho velho, de vinho oxidado, que não é vinagre, que é absolutamente distinto de vinagre. Lembra muito nozes, bem comum assim ele parecer nozes, casca de noz, amêndoa. E isso é oxidação que lá no caso do Jerez também é biológica, mas não por bactérias acéticas, e sim por leveduras, e não leveduras de fermentação alcoólica, leveduras de oxidação, que formam um véu também parecido com as bactérias acéticas, mas não são bactérias acéticas e não fazem vinagre. Mas vamos esquecer, agora a gente sabe de onde é que sai aí o aroma e as características intrínsecas do Jerez, mas a gente sabe que a gente não está em casa fazendo nem Jerez, né, porque não tem vinho com véu de leveduras, a gente não está fazendo vinagre. O que a gente tem é a oxidação química, formação de acetaldeído. Isso acontece só se a garrafa estiver aberta, quando ela está mal conservada também. E aí, o que a gente tem quando a gente pega um vinho que está ruim? O popular desavinagrado. Eu dou 5 tipos de chilique, porque não tem como ser avinagrado um vinho assim. Tá? E aí eu acho que a gente tem que, primeiro, melhorar o nosso vocabulário aí, se estiver trabalhando na área de sommelier, e nunca mais chamar um vinho oxidado de avinagrado. Ele vai estar vinagrado. A possibilidade disso acontecer é se ele veio da colônia, que não era bem estabilizado, mas ele não avinagra. Ou seja, não se tem um vinho avinagrado, se tem um vinho oxidado. Esse é o descritor correto, é a palavra adequada. E saber interpretar, primeiro, que quando o cliente diz que o vinho está vinagrado, ele está dizendo que ele está oxidado. Às vezes não está dizendo nada, às vezes simplesmente que ele não gosta, ele não é acostumado e acha que aquilo, né? A primeira palavra que ele conhece perto de vinho que não é bom é vinagre, então por isso que ele está vinagrado. Às vezes não tem problema nenhum, e às vezes tem a oxidação, mas não é vinagrado. Então saibam que ele está provavelmente se referindo à oxidação, e saibam, ele não sabe disso. Ele, às vezes é cliente chato que acha que é bonzão, né? Mas não é, né? Vamos lá. Se soubesse, ele usaria o termo correto, tá? E é assim, ó, para mim é eliminatório. Se eu tivesse que fazer uma seleção de sommelier, ele desse um vinho oxidado e tal, a vinagre. Mas eu assim, ó, é pior do que não contratar. Eu acho que eu ainda esculacharia mesmo, porque não dá, não dá. São processos extremamente distintos. Então, embora a gente tenha aberto esse tópico sobre fermentação acética, né, que é uma fermentação que não é fermentação, né, que dá polêmica, a gente aproveita ele para falar, para poder justificar o que é uma oxidação, né, o que é uma vinagre de colônia, o que é uma esterificação ali, né, que faz o vinagre de colônia, e o que é efetivamente acetaldeído. Em casa, talvez, a gente tenha um pouquinho de acidificação lenta e muito provavelmente muito acetaldeído. As coisas não precisam acontecer uma por vez, né? Pode acontecer em paralelo.
Mas eu não quero falar do que a gente faz em casa com o que sobra de vinho, até porque o meu objetivo é que não sobre vinho, né? Que as pessoas não desperdicem algo tão agradável. Mas é dizer, o vinho que estava lá fechado, que enfim, bem conservado ou não, porque às vezes tem algum problema de rolha, alguma coisa assim, de vazamento, de acondicionamento anterior que não foi adequado, mas esse vinho que não está, que foi aberto, e não está bom, e não é a cabeça do cliente, realmente ele não está bom, não é avinagrado, é oxidado. Então, por favor, tenham sempre em mente esta palavra. Oxidado é uma coisa, oxidação é uma coisa, avinagramento é outra, avinagrado é outra. Então, o vinho que passou, que está amarelão se for branco, que está meio pardo se for tinto, é um vinho oxidado. Não cometam, por favor, este erro de dizer uma coisa que não é. Embora não seja o nosso grande enfoque a produção de vinagre, a gente precisa saber sobre alguns produtos que são feitos aí de uva e vinho e precisa saber que nem todo o vinagre tem exatamente a tal da fermentação acética, como a gente vê ali por bactérias acéticas. A gente precisa diferenciar o vinagre, seja de colônia, seja industrial, do vinagre balsâmico. Basicamente porque o vinagre balsâmico ele não é exatamente um vinho pronto que a gente vai acetificar com bactérias do gênero Acetobacter. O vinagre balsâmico ele vai ser feito através de um mosto cozido e é interessante porque esse mosto inclusive é de uva branca, é da uva Trebbiano, mas ele fica preto. O que acontece que milagre tem aí? Praticamente o Chateau Montelena lá do Mondovino, não, tudo Chateau Montelena, inclusive, é uma invenção, aqui é uma realidade. O que acontece? Esse mosto de uva branca Trebbiano vai ser cozido e reduzido aí a bastante, vai ter seu volume bastante reduzido, vai ser bem concentrado, e aí nessas condições ele fermentaria mal, se fosse uma levedura de vinho. Mas, como a gente falou, tem várias bactérias e leveduras que se interessam por esse mosto cheio de açúcar, por mais que ele tenha uma pressão osmótica aí complicada. Aí tem leveduras do gênero Zygossaccharomyces, que elas são normalmente bem resistentes à pressão osmótica e elas fermentam produzindo um monte de subprodutos, e nesse caso aqui, elas não vão fazer essa equação básica, elas vão fazer a glicose, efetivamente, a frutose, né, os açúcares do mosto, que eram 6 carbonos, serem transformados em vários subprodutos, dos quais principalmente o ácido acético. E aí, nesse meio do caminho, vários outros compostos também são criados e acabam tendo características interessantes para o vinagre, mas o principal é que ela não vai, ela não faz na realidade, aqui sendo mais exato, ela também faz etanol, mas a principal coisa que ela faz é uma fermentação mal feita de alcoólica com grandes quantidades de ácido acético em função de ter um metabolismo diferenciado. E aí a gente volta àquela conversa sobre fermentação alcoólica. Tá vendo que não pode qualquer coisa fermentar? Essa situação poderia acontecer numa fermentação espontânea? Talvez não, porque essas Zygossaccharomyces nem sempre está tão presente e se torna muito importante quando nenhuma das outras está desperta. Mas, de fato, diferentes leveduras dão diferentes resultados. E no caso do vinagre balsâmico, é uma acidificação lenta, feita com mosto cozido da uva Trebbiano, por essas leveduras que transformam o meio mal ali em etanol e ácido acético, ésteres, que advém aí da junção dos dois aí, na verdade, não só dos dois, mas de outros álcoois
presentes e de outros ácidos orgânicos presentes. E também vai passando, vai tendo uma rotação de barricas, sai de uma maior para uma menor, com tempos mínimos. E o vinagre balsâmico de verdade, vinagre balsâmico de Modena, ele é feito em Modena, né, na Itália, como o nome faz pensar. Embora a toriga nacional não seja, a toriga francesa, seja portuguesa, nesse caso aqui, o vinagre balsâmico de Modena é de Modena. É inclusive uma denominação de origem, tá? É um produto protegido típico de lá. E tem várias categorias, inclusive uns extra velhos e bem concentrados, que chegam a ser um xarope, assim, e deliciosos e caríssimos, em frasquinhos de menores que de perfume. Mas efetivamente o vinagre balsâmico é feito dessa forma. E veja que não termina os açúcares desse mosto cozido. Aí está explicado por que que a gente tem essa sensação meio adocicada do balsâmico. E mais ainda, o vinagre balsâmico é mais forte ou mais fraco que esses vinagres de industrial aí que a gente consome? A rigor ele tem mais ácido acético, tá? Provavelmente uns 7% de ácido acético. Tá, mas não é muito mais gostoso de usar? Com a quantidade que se tem de açúcar, as coisas ficam mais palatáveis, efetivamente. Não só açúcares, mas os outros compostos, e aí ele fica, de fato, um pouco mais suave. Tá? Embora ele seja bem picante na boca, porque tem um volume alto de ácido acético. É importante dizer também que isso que a gente faz no Brasil deveria ser algo como tipo balsâmico, jamais pode ser de Módena, e nem sempre é feito dessa forma, tá? Quase nunca. Normalmente é um vinagre que acidificou e que é posto um extrato de vinagre balsâmico comercial. E seria interessante ter aí um vinagre balsâmico genuíno, mas até onde eu saiba, não temos, tá? Posso estar desinformado, mas não temos. E assim a gente tem a diferenciação do vinagre balsâmico para os demais. Isso nos ajuda a lembrar aí, né, que diferentes leveduras fazem diferentes coisas e que por que que o vinagre balsâmico é mais caro, mais raro e mais complexo e de alguma forma mais suave do que o vinagre de vinho convencional. Vale lembrar, só para fechar, que o vinagre de vinho industrial praticamente não faz diferença se é de maçã, se é de álcool, se é de vinho. O que se faz é baixar a graduação alcoólica, acidificar, diluir e ponto. Tá? Claro que as matérias-primas diferentes dão sabores diferentes, mas o processo em si é muito semelhante. E com isso a gente vê aí essa terceira fermentação, que não é bem uma fermentação, né, que dá discórdia, que é a acetificação, e difere o que, que é aí acetificar, de oxidar e de esterificar mesmo aí, a questão, na questão dos vinagres produzidos de maneira lenta. Mas essa conversa toda sobre o vinagre nos ajuda, no fim das contas, em que, lá na ponta, servindo um vinho, por exemplo, a entender que um vinho oxidado é oxidado, não é avinagrado, e nos ajuda a entender como que diferentes micro-organismos fazem diferentes produtos, e que o que a gente quer, né, no caso do vinho, é a fermentação alcoólica, e não uma fermentação por uma Saccharomyces cerevisiae, sobretudo, ou por uma levedura de confiança, e não por uma levedura qualquer. E te ajudam, sobretudo, a pensar sensorialmente no vinho, pensar melhor sobre isso, usar mais apropriadamente o vocabulário e saber de onde vêm as coisas. Eu vou deixar uma sugestão de material da Embrapa, do Dr. Risson, eu acho que é do Júlio Menegusso, o coautor, não tenho certeza, mas tenho certeza que é o Dr. Risson, que é alguém que eu tenho uma grande admiração, muito pesquisou e muito fez pelo avanço do vinho brasileiro, um material muito bom sobre produção de vinagres, que para quem interessar, está ali, eu acho que é a coisa mais completa que a gente tem no Brasil. Então, eu agradeço a atenção, fico sempre à disposição e sempre espero que façam um bom proveito desses materiais. Até mais.